Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Danilo Sampaio e finalmente estou de volta com a série Laravel do Zero, que vocês tanto pediram. Para começar, eu gostaria de falar para vocês que esse vídeo está sendo gravado num formato um pouco diferente porque eu fui burro e perdi o arquivo de áudio do vídeo original. Então eu estou narrando por cima do que eu fiz. Pode ser que fique um pouco estranho, um pouco desincronizado, mas o importante é o conteúdo, o importante é vocês aprenderem. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que vocês pediram tanto que eu coloquei esse projeto num repositório público e está aqui no primeiro comentário fixado do canal, então acessa lá e faça o clone e bora pro vídeo. Se você não lembra o que a gente estava fazendo, eu sugiro você assistir o vídeo anterior da série, que é a parte 3, né? Lembrando que essa é a parte 4, que eu estou narrando aqui por cima. Então volta lá e assiste, porque é bem importante. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar a dar vida às páginas e geralmente nos projetos eu costumo pegar a página mais fácil até a mais difícil, porque eu já consigo entregar valor de forma mais rápida para o cliente ou para o dono da empresa que eu estou trabalhando. Aqui as páginas mais fáceis são a página principal, a página sobre e a página contato. A página sobre já está pronta, porque ela é a página estática. E a gente então vai fazer a página de contato, formulário de contato, porque aqui tem um desafio legal para a gente, que é salvar no banco de dados, na tabela Contacts, e também disparar um e-mail assim que um usuário preencher o formulário. Então aqui eu estou mostrando a tabela de Contacts, esse é o formulário. A gente então, assim que o usuário clicar em enviar mensagem, a gente salva no banco de dados e dispara uma mensagem. Dispara um e-mail para o admin do sistema, por exemplo, e esse e-mail a gente vai disparar de forma assíncrona, usando as queues, as famosas filas, que a gente fala tanto aqui no nossas lives. Então eu vou mostrar como que usa as filas do Laravel. Aqui está a página do projeto, a aba do projeto, né? A gente tem aqui as rotas web, a rota get de contato é essa rota que mostra o formulário, que cai lá no contact controller no método index, e a rota post de contato é a rota que vai cair nesse método form, que é o método que vai disparar toda a lógica que eu falei de salvar no banco de dados e enviar um e-mail. Aqui está a página do nosso formulário, né, no Blade. Então aqui tem o nosso formulário de fato. Eu vou fazer algumas modificações aqui, mudar a label, mudar o name dos campos, colocar as configurações do formulário e fazer com que ao clicar em Submit ele caia no método Form do controller. Então beleza galera, bora lá. Bora começar configurando aqui o nosso formulário, né? Que é a parte do front-end do nosso projeto. Eu quero configurar para quando clicar em Submit ele cai lá naquele método Form do Contact Controller. Então a primeira coisa que eu faço é colocar o @csrf token, que é para dar segurança ao nosso formulário. Sem isso não funciona. Essa é a parte que envia um token de verificação de que esse front-end realmente é confiável, essa informação que a gente está enviando vem de um formulário que é realmente nosso. Eu vou colocar a action do formulário, que vai ser o nome da rota. Aí eu mostro aqui a rota post. Eu vou pegar o name dela, que é site contact form, e vou colocar lá na action do formulário. Então por isso que é importante colocar name nas rotas. Então aqui eu coloco um route, o método route, né, dentro da interpolação e passo o name da rota. A outra coisa que eu fiz foi colocar uma action para o formulário, o método do formulário, desculpa, que é o método post. Beleza. Agora eu só vou fazer um testezinho para mostrar que vai funcionar, que vai cair de fato nessa URL, nesse post, nessa rota. Então aqui eu estou explicando o que vai acontecer, que ele vai cair lá. Aqui eu vou fazer um teste, só que eu não recarreguei a página. Vocês repararam, eu não recarreguei a página e vai dar problema, porque ele não pegou as alterações que eu fiz no formulário. Aí eu fico olhando e falo, putz, esqueci de recarregar a página, hein? E aí não pegou as modificações que eu fiz lá no formulário. Então aqui eu mostro quais foram, né, as modificações que eu fiz, que foi colocar a rota e tal. Então eu recarrego a página, volto lá e agora sim vai funcionar de fato. Colocar um nome, colocar um e-mail e vou colocar uma mensagem.
Como ele é um campo do tipo e-mail lá no HTML, o próprio HTML já fez essa validação para a gente, ali o type e-mail, e não deixou passar. Então eu tenho que colocar um e-mail que de fato seja no formato do e-mail, né? E agora ele vai. Agora ele caiu lá naquele método DDD, que é dump, die, debug, e ele mostra pra gente, eu mostro ali qual que é o método, né? DDD, request all, e ele mostra pra gente no content as informações que veio do formulário, o token do CSRF em token, o full name, o mail e o write message. Lembrando que eu vou mudar esses atributos, porque está muito ruim, full name, write message, está horrível. Então eu vou mudar isso no formulário. Aqui eu começo mudando pelo name, eu mudo tanto o ID, quanto o label, quanto o name, para tudo ficar igualzinho, ficar name. Depois eu faço a mesma coisa para o e-mail e a mesma coisa para a mensagem. Beleza, fiz as modificações. Lembrando que o name é o name que vai vir ali no back-end, né? Name, e-mail e message. É o name do input, o name do atributo name do input. Aqui eu falo que eu estou usando o método all do request, mas eu tiro ele para mostrar para vocês como que é o objeto do request. Eu refaço o envio de e-mail, né? Recarrego a página, preencho certinho e refaço o envio do formulário, perdão. Aqui eu mostro qual que é o objeto request, eu mostro algumas coisinhas que tem nele, é importante saber, esse objeto request é muito importante, tem várias coisas legais nele, é importante dar uma lida. Na hora eu expliquei tão bonitinho, mas agora narrando é complicado gravar nesse formato, eu peço perdão de novo, galera, por esse vacilo de ter perdido o áudio do vídeo, mas eu espero que o conteúdo seja bom do mesmo jeito. Então eu mostrei um pouco do request, agora eu volto o método all para ele retornar um array com as informações que é o que a gente realmente quer trabalhar, que é o token, o name, o e-mail e a mensagem, né? Agora a gente vai partir para a primeira parte da construção ali do nosso formulário, que é salvar no banco de dados, salvar na tabela contacts, essa informação que veio do formulário. Então eu abro o projeto e vou colocar a linha que vai fazer isso, que vai salvar nessa tabela contacts. Eu vou fazer o uso do model de contato, que a gente criou lá na aula 2, se eu não me engano, e vou chamar o método estático create. Esse método aceita um array. Esse array vai ser o próprio array que vem ali do request all, que eu já mostrei. E nessa parte agora eu explico por que eu não preciso falar qual chave é qual coluna no banco de dados, porque eu já preenchi lá o fillable no model, então ele já identifica que o name, o e-mail e o message são as informações que eu quero pegar desse array que é retornado no request all. É uma forma bem simples, com uma linha a gente faz uma inserção no banco de dados. Então aí eu mostro que ele vai pegar somente essas 3 informações porque elas estão no fillable. E vai salvar no banco de dados. Agora eu volto aqui no método, crio uma variável contact para salvar o retorno, para mostrar para vocês que de fato deu certo salvar no banco de dados e ele retornou um objeto contact. Volto no site, recarrego, ele faz o reenvio do formulário e retorna para a gente o objeto do tipo contact, já com as informações, o nome que eu escrevi, o e-mail e a mensagem que eu escrevi lá no formulário. E também salvou no banco de dados. Então, com uma linha de código a gente fez tudo isso. Isso que é o mais interessante do Laravel. Agora a gente vai para a segunda parte, que é de fato disparar o e-mail para o admin do sistema, né? Falando que teve um cliente, um possível cliente que preencheu o formulário. Para isso a gente vai usar o Mail Trap, que é uma caixa de e-mail fake, para você simular os disparos de e-mail. Eu vou fazer o login com o Google ali mesmo, que é bem rapidinho, usando minha conta do Gmail. Eu vou pegar o inbox, que é a caixa, né, de e-mails padrão ali, que ele chama de demo inbox. E o mais legal, é que ele já tem a integração pronta com o Laravel. É só mudar ali para integration e colocar Laravel, que ele já fala o que tem que fazer. Que é basicamente mudar esses atributos lá no .env. Lembrando que o arquivo .env não vai para o GitLab, porque ele não é versionado por questões de segurança.
Então eu vou mudar aí, ó, o Laravel nessa versão que a gente está usando já traz algumas coisas pra gente. A única coisa que eu vou preencher é o username e o password. O resto já está tudo certinho configurado para o mail trap. Então eu coloquei aí o username e o password. E o encryption também eu tive que mudar. Toda vez que a gente muda alguma coisa no arquivo .env, eu estou explicando isso no vídeo, a gente precisa rodar um comando no Artisan que vai pegar essas novas informações. Porque a gente tem um arquivo lá na pasta config do projeto, um arquivo que chama mail.php que está fazendo o uso dessas chaves. Tá vendo aí, ó? Ela que usa, esse arquivo que usa essas chaves do arquivo .env. Então, quando a gente muda um valor, a gente tem que falar para o Laravel que a gente mudou o valor para ele pegar esse novo valor. E a forma de fazer isso é rodando o comando phpartisan config cache. Ele já faz essa alteração para a gente. Beleza. Agora a gente vai continuar lá no método para escrever o envio de e-mail. Para enviar o e-mail de forma assíncrona usando o Kiwi, a gente vai usar um negócio que chama Notification do Laravel. Eu até vou abrir a documentação dele para mostrar. E a gente vai fazer uma primeira tentativa que vai falhar. E eu vou explicar o porquê. Então aqui eu estou falando da Notification, que ela é a forma mais legal que tem para usar essas notificações de forma assíncrona. Eu posso usar ela tanto para enviar uma mensagem no Slack, quanto para enviar um e-mail, para enviar, sei lá, um WhatsApp. E essa é a hora que eu volto e explico que quando o cara clicar ali, ele tem que enviar um e-mail com as informações que está no formulário para o admin do sistema. Lembrando que não tem roteiro nesses vídeos, galera, então você vai ver que tem partes que eu erro e vou ter que pesquisar no Google o que deu no erro para corrigir. E o que é normal, porque a ideia dessa série é mostrar de fato como que é na vida real. Na vida real a gente erra, a gente pesquisa, é normal, todo mundo erra. A gente já teve live aqui com o João Batista Neto falando que erra, e é normal, tá? Aqui eu mudo o Kiwi Connection para database, ou seja, o nosso banco de dados que vai processar a fila. Existe uma outra maneira que é a mais indicada, que é usar o Redis Server, que a gente vai mostrar quando a gente for fazer deploy na Amazon. Por enquanto, no ambiente local, a gente vai usar o database mesmo. Então, toda a fila, todos os jobs da fila vão ser processados numa tabela do banco de dados, que, por sinal, eu esqueci de criar ela nesse momento do vídeo. Mas mais para frente eu vou criar. De novo, eu limpei as configurações para atualizar os valores. Então, agora eu vou abrir a notificação lá na documentação do Laravel, vou falar um pouquinho sobre elas. E aí eu cometi o erro que foi pegar a facade de notificação e não usar o que eles chamam de on-demand notification. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que ainda está certo, é criar notification usando o comando do Artisan. Eu vou mostrar aí. PHP Artisan make notification e o nome da notificação. Ele já vai trazer um arquivo num padrãozinho legal pra gente. Aqui eu sugiro que vocês derem uma lida na documentação do Laravel, tem bastante informação legal. Aí foi aí que eu errei, ó, que eu quis usar a facade passando eu achei que recebia um array de users, mas na verdade ele recebe uma collection de users. Inclusive está escrito isso ali, né? Foi onde que eu errei, mas depois eu corrijo o erro. Então eu errei duas vezes, basicamente. A primeira eu esqueci de criar a tabela que processa as queues, e o segundo erro foi usar a facade da maneira incorreta, mas eu corrijo isso durante o vídeo. Então aqui vai ser a hora que eu vou criar a notificação, né? Usando o comando do Artisan, que está ali na documentação, PHP Artisan make notification, e eu chamei de new contact essa notificação. Aqui eu mostro como que ele é, como é o arquivo, e eu explico que para ele cair na fila eu tenho que implementar um show de Kiwi, e aí dessa forma o próprio Laravel já sabe que quando essa notificação for chamada tem que jogar ela para uma fila para ser processada. O toMail é o método principal, é o método que faz o disparo do e-mail, o Laravel já traz um padrãozinho. Eu explico que você pode usar uma view para enviar o e-mail, para ser o corpo do seu e-mail, uma view mesmo do Blade, e aí você constrói o HTML e CSS do jeito que você quiser, mas para esse vídeo eu usei o padrão ali do Laravel mesmo, só para ser mais rápido e mais didático. Essa é a hora que eu pego a facade e uso ela da maneira incorreta. A maneira certa eu vou mostrar depois.
Então ali eu importei a facade no controller. Ali, ó, essa hora que eu errei, eu achei que era só passar um array com o e-mail dos usuários, mas na verdade eu tinha que passar uma collection de usuários. Uma collection, tipo um array cheio de objetos do tipo user. Entendeu? Mas não foi assim que funcionou. Depois eu corrijo no curso do vídeo. O segundo parâmetro que eu vou colocar é a própria notificação que a gente criou e por enquanto eu não vou passar nada no construtor dela. Depois eu explico o que a gente vai passar no construtor. Nesse momento eu só quero mandar um e-mail qualquer para mostrar para vocês como funciona a fila e para mostrar que o negócio vai funcionar de fato. Eu gosto de trabalhar assim no dia a dia, eu gosto de fazer e já testar para ter certeza do que eu estou fazendo. Se der pau, foi pau naquela linha ali. Eu não escrevo muito código e testo. Eu sempre vou testando porque eu tenho certeza que deu erro na última linha que eu escrevi, né? Então aí eu estou explicando que eu estou usando o database, que a fila vai ser processada no banco de dados. Muito importante, eu rodei o comando php artisan que o work try, vocês vão ver ali no terminal. É ele que faz com que a fila rode, de fato. Então aqui eu vou fazer um teste e vai dar um erro. Por quê? Porque ele não achou a tabela jobs no banco de dados. Ele não achou ela, porque eu não criei. Lembra que eu falei que eu não criei essa tabela? Então agora é a hora que eu vou lá na documentação do Laravel e vejo como faz isso. Então eu vou lá no Google, eu dou um kill e Laravel, documentação, entro e vejo o que tem que fazer. Basicamente era rodar dois comandinhos que já criava essa tabela para mim. Ali estão os comandos, ó, vai aparecer agora, ó, php artisan kill e table e depois rodar um php artisan migrate. E é o que eu faço. Eu rodo esses dois comandos e ele cria para mim a tabela jobs dentro do nosso banco de dados e eu mostro ela por sinal. Ó, agora ele vai criar a migration. Eu vou mostrar a migration lá na pasta database migrations. Criou, ó, é a tabela jobs. Não precisa mudar nada nela. E agora eu vou rodar o outro comando para criar de fato a tabela no banco de dados, que é o php artisan migrate. Então eu vou mostrar no banco de dados, dar um refresh, mostrar que criou a tabela jobs, essa tabela que vai processar a fila. Então não esquecer do comando php artisan kill e work --tries igual a 3, ou quanto que você quiser. E agora eu vou rodar de novo e ele vai se dar o segundo erro, que é o erro da facade que eu usei de forma errada. Então ali ele vai processar a fila e dar um failed ali, tá vendo? Ele falhou. Essa é a hora que eu falo que quando dá um erro desse, a melhor maneira de descobrir o que aconteceu é olhar o log. O arquivo de log, que fica dentro da página da pasta storage logs e Laravel log. Então eu vou lá, busco qual foi o último erro que deu. Então ele falou ali, ó, que eu não conseguiu chamar a função route notification for numa string. Foi aí que eu percebi que não era simplesmente passar o e-mail do cliente que iria funcionar, né? Foi aí que eu percebi o erro que eu cometi ao usar a facade. Eu até tentei tirar a action ali achando que pudesse ser isso, mas depois no vídeo eu pesquiso no Google e vejo que o erro não era esse. Eu sempre tento descobrir o erro pensando e depois eu pesquiso. Depois que eu já perdi algum tempo tentando, quebrando a cabeça. Eu acho que é importante para o aprendizado. O erro se repete. Essa é a hora que eu pego e pesquiso no tio Google. Então eu copio o erro. Abro o Google. Colo. E a primeira resposta do Stack Overflow já resolveu o meu problema. A resposta falava que para enviar usando o método send, que é o que eu estava usando na facade, eu tinha que passar um objeto do tipo user. E a outra forma de usar sem passar um objeto, passando o próprio e-mail do cliente, ou nesse caso o e-mail do admin do sistema, era usando o que ele chama ali, ó, de on-demand notification. É essa hora que eu vou para a documentação e vou ler o que é o on-demand notification. Sempre aprendendo e entendendo o que eu estou fazendo. Então eu vou lá, tá ali, ó, on-demand notification, e ali ele fala, ó, às vezes você quer mandar uma notificação para alguém que não está salvo no banco de dados da sua aplicação. Usando a facade de notification, o método route, você pode ser capaz de falar qual que vai ser o tipo de route, né? E para quem que você quer enviar. Então, no nosso caso,
A gente vai usar a rota mail, que é para enviar um e-mail para o admin do sistema, e aí eu vou passar qual que é o e-mail do admin do sistema. Então, nesse momento, eu até copio e colo aquele trecho para ficar mais fácil de explicar, o trecho da documentação. Na documentação, ele ensina várias routes, né? Vários channels ali que ele chama. Ó. Ele ensina Nexmo, Slack e e-mail. Para o nosso caso, a gente vai usar só o e-mail mesmo. Então, eu vou deixar só o e-mail e apagar os outros. Então, ali eu mudo, ó, coloco o e-mail. O segundo parâmetro do método route, eu coloco o e-mail do admin do sistema. Essa hora eu erro, tá? Eu coloco o e-mail do cliente. Tá errado. Eu tinha que ter colocado o e-mail do admin do sistema. Ali eu coloco para notificar usando a notification que a gente criou. Apago isso que eu não vou usar. E agora a gente vai fazer um teste para ver se de fato funcionou. Usando o on-demand notifications. Aqui eu mostro que antes eu estava usando o send, né? E isso não funcionou, porque eu tenho que passar uma collection com vários users para funcionar. Então aqui eu restarto a fila, preencho e envio e vai processar lindamente. E o e-mail vai ser disparado e vai aparecer na caixa do Mailtrap. Foi. Opa, deu erro. Por que deu erro? Eu achei que iria, hein, ó. Ele deu um erro que é... Cadê? Vamos ver qual foi o erro que deu. Não pode enviar a mensagem sem um sender address, né? Sem o e-mail de quem está enviando a mensagem. Foi nessa hora que eu lembrei que eu esqueci de preencher um atributo lá no arquivo .env. E eu vou lá nesse momento e vou preencher. Eu até voltei a action ali para ficar mais bonitinho o e-mail. E aí eu vou lá no arquivo .env e preencho o mail from address, que é quem está enviando o e-mail. Poderia ser, por exemplo, um e-mail do sistema, não responder@braincode.com.br, por exemplo. Eu coloquei o meu e-mail, aí eu vou rodar o comando do config cache para ele pegar essa alteração e de novo vou rodar o comando para as filas, que é o php artisanqueue e _work --tries. php artisanqueue. Sem isso a fila não roda, tá, gente? Beleza, agora eu vou testar de novo e finalmente vai funcionar o envio de e-mail, só que é um e-mail muito sem informação, né? A gente vai melhorar esse e-mail ainda nesse vídeo. Processou, beleza. Então a gente vai olhar lá no Mailtrap, chegou o e-mail e ele veio com aquelas informações que está lá na nossa notification, que é aquele line e aquele action. Olha lá, ó, the introduction of notification, a action. É um padrãozinho aí do Laravel. Lembrando, você pode usar uma view. Eu ensino no final como que você usa uma view. Eu não crio uma view, mas eu ensino como que usa. E aí essa view vai ser o corpo do e-mail, porque e-mail, não sei se vocês sabem, basicamente é um HTML e CSS. Essa é a hora que eu vou modificar o e-mail e colocar as informações da pessoa que preencheu o formulário. Então eu vou colocar o nome dela, o e-mail e a mensagem que ela preencheu lá no nosso formulário. A maneira mais certa de fazer isso é passando aquele objeto contact que a gente salvou no banco de dados para o construtor da notificação. E assim a gente consegue usar todos os atributos do objeto. Então, nesse momento eu estou explicando exatamente isso. Aí eu vou criar um protected contact, um atributo, né, nessa classe da notificação. Vou setar ela no construtor. Inclusive eu vou injetar falando que eu quero receber do tipo contact, um objeto do tipo contact. Eu vou mostrar isso ali no construtor. Agora, ó, eu injeto falando eu quero receber um objeto do tipo contact. Que eu importei o model. E agora eu vou setar que o thisContact que a gente criou lá em cima é igual ao contact que vai chegar via construtor. E agora eu vou lá embaixo no toMail, que é o método que envia o e-mail, e vou usar as informações, que é contact email, contact name, contact message. Então eu passo o contact no construtor, aquele que criou no banco de dados, dou uma revisada no que eu fiz e
eu mostro ali que o e-mail que eu tenho que pôr no from e no to, na verdade, from é o e-mail do sistema e no to é o e-mail, por exemplo, do admin do sistema. E aí eu mostro como que pega aquele mail from address que a gente preencheu usando o arquivo de configuração mail. Então eu vou lá, coloco o método config, o arquivo mail, a chave from address. Então ele vai pegar aquilo que a gente preencheu no arquivo .env, que é o e-mail da pessoa que vai receber essa notificação de fato. Agora eu reviso o que eu fiz, né? Para ver se está tudo certo. Dou um restart aqui nas filas. Rodo de novo o comandinho. Preencho o formulário. E pau na máquina para ver se vai funcionar. Coloquei até as coisas do Ícaro aí só para vocês verem a diferença do to e do from. Oi, eu sou o Ícaro. Ele vai enviar a mensagem, vai processar a fila. Processou, salvou no banco de dados também. Chegou no Mailtrap. Então o from é Danilo e o to é Danilo porque eu coloquei a mesma coisa. Eu coloquei o mail from address, mas chegou as informações do Ícaro que ele preencheu lá no formulário do nosso site. E aqui eu mostro como funcionou, né? Que ele pegou lá o config e tudo mais, ele salvou no banco de dados. Tá tudo salvo aí, as coisas que a gente foi fazendo. E agora é a hora que eu falo que o usuário não quer ver um DDD ali, né? Não quer ver essa tela depois que dá certo a ação dele. Ele quer ver uma coisa mais bonitinha. Só que essa parte a gente vai deixar para um vídeo parte 2. Que seja um vídeo do jeito certo, né? Não comigo narrando aqui. Então eu explico que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, onde a gente vai fazer um form request para tratar os dados que vêm do formulário, para colocar os campos como obrigatório, não depender somente do HTML, para fazer essa verificação. Inclusive eu tiro ali do HTML para mostrar. Eu tiro o required do HTML e mostro que sem ele o negócio ia chegar no back-end e ia dar pepino, porque a gente não fez nenhuma verificação se todos os dados estão vindo de fato. Ó, ele vai dar um erro que a coluna name não pode ser nulo. Então a gente vai tratar isso, vai colocar uma mensagem de que deu tudo certo para o usuário, fazendo um form request e fazendo um return mais bonitinho, porque o nosso return ele não existe, né? O return do método form nosso é um DDD, dá um DDD ali na cara do cara, e isso não é legal na vida real. Então nessa hora eu explico que eu vou deixar para uma parte 2 do vídeo. Aproveitando, se você gostou do vídeo até aqui, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Não esquece que depois dos muitos pedidos eu coloquei o repositório do GitLab desse projeto. Tá no primeiro comentário fixado aqui, ó. Esse é o repositório, você vai pegar ele e dar um clone. Aí nesse momento eu percebo que eu fiz outra cagada. Eu fiz tudo na Branch Master. E a gente tá usando o Gitflow nesse projeto. Eu tinha esquecido, faz muito tempo que eu não gravo. Eu tô enferrujadaço. Aí como já tá feito mesmo, eu acabei dando o git push na master. A cagada já estava feita para desfazer e ia levar muito tempo. Então eu dou um git push. Na hora que eu dou o push, de fato ele vai dar um erro porque eu tenho que mudar as minhas credenciais do Windows, que ele tá pegando as minhas credenciais lá do trabalho, né, da Prepara Todos, que é a empresa que a gente trabalha. E eu tenho que pôr a minha credencial do meu GitLab pessoal. Então eu mostro como que muda isso. Eu vou lá em credenciais do Windows, apago todas as credenciais referentes a Git, apago tudo. E a hora que eu for dar o push novamente, ele vai funcionar certinho, pedir o meu usuário e senha desse repositório aí. E aí ele vai deixar eu dar o push. O vídeo já tá indo pro final, galera. Tá acabando já. Aqui eu dou o push, eu vou lá no repositório e mostro que chegou lá, que vocês vão conseguir enxergar isso. Tá aí, dei o push. E aqui eu faço uma revisão de tudo que eu fiz. Então, eu fiz o método form do Contact Controller, que ainda não está pronto. A gente vai melhorar ele, colocar o form request, colocar, que é a validação, né? Colocar um return. Eu mostrei que eu mudei as coisas no arquivo .env, parte de e-mail e a parte de QE Connection. Eu mostrei também que eu criei o arquivo com new contact, que é uma notification, né? Que eu coloquei o implement showed QE para ele cair nas filas, para ele ser processado na fila. E mostrei como eu envio um e-mail. Agora no final do vídeo também eu vou mostrar como que envia um e-mail usando o Markdown.
Nessa hora eu mostro o comando que não pode ser esquecido. Usando o Markdown na notificação, que o Markdown nada mais é para você usar uma view, uma blade, para enviar seu e-mail. Aí você constrói o e-mail, o corpo do e-mail de forma bonitinha, usando o blade do Laravel, e usa ele para disparar o seu e-mail. Eu peguei um exemplo de um e-mail que a gente usa lá na empresa para mostrar para vocês. Aqui eu mostro parte do construtor, que eu já expliquei, tudo certinho. Mostro também ali que ele criou a migration para a gente para criar a tabela de jobs. Essa é a hora que eu mostro como que usa o Markdown, lá, o método Markdown, para usar uma view como corpo do e-mail, para usar o Blade para fazer o corpo do e-mail. Então eu peguei um exemplo lá do trabalho, ó, colei para vocês verem. Aí eu passo a view, ó, e-mail student new é uma view, um Blade, e passo os dados que eu quero passar para o corpo do e-mail. Eu explico também que o método attach é para eu colocar um anexo, se eu quiser pôr um arquivo de anexo no e-mail para enviar junto. E dou um git checkout aí para voltar tudo ao normal. Git checkout ponto. Nessa hora eu parto para o encerramento do vídeo. Aquela hora que eu peço like, né? Que é muito importante pra gente, para mais pessoas verem, compartilhar, se inscrever no canal, falar o que achou desse vídeo. Nesse momento eu mostro como funciona a Kiwi, ó. A hora que eu clico em enviar, ele cria uma linha lá na tabela Jobs, processa isso na fila e depois apaga a linha na tabela Jobs, quando dá certo, tá vendo? Se desse erro, ele ia lá para aquela tabela Failed Jobs, que estava ali também no banco de dados. Beleza? Deixa o like, o vídeo vai terminar, vou terminar a narração aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito, acompanha as nossas séries aqui, que esse ano vai ser foda. A gente tem uma meta bem legal aqui pro canal, de passar muito conteúdo e ao mesmo tempo vocês nos retribuem se inscrevendo no canal pra gente chegar em 10k ainda em 2021. Acompanhe o Petiscando, que é a nossa live que a gente faz todo domingo, geralmente às 20 horas no horário de Brasília. O Petiscando é uma live muito top, onde a gente traz convidados fodas aqui. Entra no nosso grupo do Discord, tá aqui. Não esquece que o link do repositório também tá aqui nos comentários, fixados. Desculpa por esse vídeo nesse formato, se ficou muito ruim, que realmente eu perdi o arquivo de áudio, eu não sei o que eu fiz. Eu gravo o arquivo de áudio separado do vídeo e perdi. Essa é a hora que eu mostro que é importante ler documentação, viu, gente? Não esquece disso, documentação é uma das coisas mais importantes. Falou, até uma próxima. Tchau, tchau.